Olá, boa noite. Girassol Jornal, bem-vindos. Começamos com mais um resultado animador em histórias que o jornal acompanha ao pormenor. Aconteceu finalmente hoje a tão aguardada cirurgia à pequena Francis, que desde os primeiros meses de vida vivia com uma bala cravada na cabeça. A operação aconteceu aqui em Luanda. Para a felicidade da família e da nossa equipa, correu tudo bem. Francisca Kabong, uma menina inteligente, divertida e com sonhos. Gêmea, Francisca foi atingida por uma bala perdida no bairro Malueca. O momento que seria de felicidade, devido ao primeiro aniversário, tornou-se, nos últimos 5 anos, no pesadelo da família Kabong. Mas foi em junho que a luz no fundo do túnel voltou a brilhar. O hospital tem alguns meios que vão facilitar fazer esse procedimento com segurança. 14 de julho, o dia que parecia não chegar, foi aguardado pela família e pela equipa médica, com muitas expectativas. Estamos assim a um passo do fim de uma novela triste, de que tem nos tirado sono. Estamos aqui à espera o resultado, como que vai ser. Temos a fé em Deus, vai fazer sinais de maravilha. Prevemos um procedimento delicado, mas se correr linearmente será aproximadamente 2 horas. Esperamos nesse tempo poder devolver aqui uma nova vida a Francisca e a sua família. Bloco operatório número 4 preparado. Francis já está anestesiada. A equipa de Jamel Kitumba, formada por 6 angolanos e uma cubana, estava assim preparada para entrar em ação. O relógio marcava 10 horas, 1 minuto e o tempo previsto da operação eram de 2 horas. Para a mãe de Francis, as 2 horas pareciam uma eternidade. Estou a ver como se fosse... Já se passaram muitas horas. Foi uma semana de muita oração. Dito e feito. 2 horas foram cumpridas. Para os médicos, foi desafiante. Afinal de contas, não são todos os dias que é retirada uma bala de uma cabeça, principalmente de uma criança. Então, é uma honra fazer parte dessa cirurgia que, graças a Deus, correu tudo bem. Não houve nenhuma intercorrência, nenhuma hemorragia, nada, mas já mexeu dos 2 lados, que é um sinal que nós queremos ver assim num pós-operatório muito precoce. Dá-nos uma informação de que não vamos esperar nenhuma sequela do procedimento. Para mim foi uma grande experiência. Quase 20 anos, desde há muito tempo, eu não participava em cirurgia de cérebro. A retirada da bala só foi um sucesso graças a esses 2 equipamentos, o microscópio cirúrgico e também o sistema de neuronavegação, que permitiu chegar ao local da bala com muita precisão. Estou mesmo muito feliz por ver essa coisa que há tantos anos complicou a vida da minha filha. Mas nos dá um alívio saber que a criança está bem. Para esta equipa médica, cuidar e salvar vida é um ato de amor ao próximo. Um caso que vamos continuar a acompanhar aqui no Girassol Jornal. Ainda nesta edição, destaque novo relatório divulgado pela ONU sobre a evolução do SIDA no mundo. E também novos desenvolvimentos no caso da burla, que envolve a agência de viagens em Luanda. E a situação económica no país, medidas anunciadas para aliviar o custo de vida. Luta por um Kwanza mais valorizado, soluções saídas da reunião do Comitê de Política Monetária do BNA. Posse e recomendações ao novo Ministro do Comércio e Indústria. Motivos que podem tornar o seu fim de semana melhor aproveitado. E as novidades do desporto, sempre presente com o melhor que marca o país e o resto do mundo. Outra vez, boa noite. Seguimos com dados de um novo relatório divulgado pela ONU sobre a evolução do SIDA no mundo. A organização reafirma a possibilidade de acabar com a doença como saúde, ameaça à saúde pública até o ano de 2030, mas aponta dificuldades financeiras como um grande obstáculo para atingir esta meta. Um relatório divulgado recentemente pela Organização das Nações Unidas sugere que é possível acabar com o VIH-Sida como uma ameaça para a saúde pública até 2030.
Segundo a ONU, os progressos no combate ao VIH-Sida foram mais importantes nos países e regiões que fizeram altos investimentos financeiros, como é o caso da África Oriental e Austral, onde as novas contaminações diminuíram 57% desde 2010. As Nações Unidas referem que países como Botsuana, Eswatini, Ruanda, Tanzânia e Zimbábue já atingiram os chamados Objetivos 95, ou seja, 95% das pessoas que vivem com HIV conhecem o seu estado serológico. 95% dessas pessoas seguem um tratamento antirretroviral e 95% das pessoas em tratamento têm uma carga viral igual a 0 e, por conseguinte, não transmitem a doença. A ONU refere que 16 outros países, 8 dos quais na África subsaariana, estão prestes a atingir este objetivo. O quadro global mostra que o número de pessoas em tratamento antirretroviral no mundo passou de 7,7 milhões em 2010 para 29,8 milhões em 2022, enquanto que as novas contaminações diminuíram 59% desde o seu pico em 1995. Em 2022, a cada minuto, ainda morria uma pessoa devido à doença e cerca de 9,2 milhões de pessoas continuam ainda sem tratamento, incluindo 660 mil crianças seropositivas. Para a ONU-SIDA, vários desafios travam a eliminação desta ameaça à saúde pública, com destaque para as leis que discriminam populações de risco e a diminuição de financiamentos para o combate efetivo da doença a nível global. Em Angola, por exemplo, os mais recentes dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que no país um total de 310 mil pessoas vivem com a doença e deste número, 190 mil são mulheres. Apesar do aumento em até 116% entre 2017 a 2022, a taxa de transmissão de mãe para filho reduziu consideravelmente, saindo de 25% para 16%. O alcance da meta foi igualmente influenciado pelo programa Nascer Livre para Brilhar. Novos desenvolvimentos no caso da burla que envolve uma agência de viagens em Luanda. As vítimas, que são cerca de 200 pessoas, não foram atendidas até ao momento, tampouco reembolsadas, e continuam à espera de uma situação resolvida. Alguns deles passaram a noite no aeroporto. Tristeza, nervosismo e frustração por verem os seus objetivos cancelados, por terem sido impedidos de embarcarem para o exterior do país pela TAG no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, por várias alegações. Mais de 200 passageiros encontram-se nesta situação que já dura há 4 dias. Então eu ia viajar para Joanesburgo porque eu faço lá o tratamento. O meu doutor está à minha espera. Então, esta situação é impossível dentro de um aeroporto internacional, 4 de fevereiro. Nós estudamos aqui em Luanda, esse aeroporto foi um aeroporto muito bonito. Hoje para cair burla. 4 dias que não nos dizem nada. Estou aqui a dormir, sem comer, sem tomar banho, sem escovar. Estamos aqui há 4 dias e eles não dizem nada. No comunicado disponibilizado à rede Girassol, a TAG explica que os passageiros foram impedidos de viajar para o exterior do país por não possuírem bilhete de regresso ao país de origem válido no seu sistema. Os nossos bilhetes é de ida e volta. Nós pagamos a ida e a volta e o regresso. Porque a TAG disse que está a negar os nossos bilhetes porque só tem a ida. E os nossos vistos é de turismo. É mentira. A responsável é a agência de viagem Palmeira que comercializou os bilhetes. Eu avisei a TAG que eu tinha inúmeros bilhetes por emitir de pessoas já pagas e que isso ia me causar um enorme transtorno. Eu avisei a TAG. A Palmeiras nunca ludrubilhou, burlou alguém. Tivemos, sim, senhora, problema com passageiros na hora do embarque. Sempre soubemos solucionar. Não é? Como qualquer uma outra agência, qualquer uma companhia, cancelamos os bilhetes.
sem querer, cometemos erros e sempre demos solução. Essas são as instalações da agência Palmeira, responsável por vender mais de 200 bilhetes aos passageiros que neste momento se encontram numa situação muito, mas muito complicada. Apesar de responsável da agência se ter pronunciado, até o momento nenhum passageiro voltou a ver o seu dinheiro. Uma situação que deixa os passageiros num ponto de interrogação. Quando que você vai pagar o nosso dinheiro para ajudar nós a viajar? Nós queremos o viajar. Nós estamos fora dos nossos projetos. Tem pessoas que precisam viajar, tem pessoas que precisam atender os seus objetivos onde eles vão. Mas estamos nós todos parados por causa da agência Palmeira. Queremos solução! Queremos solução! Esteve hoje reunida a Comissão Económica do Conselho de Ministros, que teve sobre a mesa assuntos estritamente ligados ao contexto atual da economia do país. E na sequência da reunião orientada pelo chefe de Estado, o Executivo anunciou hoje novas medidas que visam desagravar o custo de vida. O IVA sofrerá uma redução na ordem de 50% para os alimentos, saindo de 14% para 7%. A partir de janeiro de 2024, no âmbito das medidas de alívio econômico anunciadas nesta sexta-feira pelo governo angolano após a 5ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República. Ainda em relação ao IVA, tanto aplicado sobre a importação de equipamentos industriais, vamos também permitir que esse pagamento do imposto possa ocorrer em até 12 prestações mensais, ou seja, quem traz um equipamento que vai apoiar produção nacional não terá que pagar o IVA num único ato, portanto terá 12 meses para fazer esse pagamento. Outra medida de desagravamento do custo de vida anunciada pelo governo angolano diz respeito à reserva estratégica alimentar, que deverá estar constituída maioritariamente por produtos nacionais. No início de cada campanha agrícola, a reserva deverá anunciar que produtos irá adquirir no mercado interno, as respectivas especificações e também o preço mínimo garantido. Este exercício temos a intenção de iniciá-lo já com a campanha agrícola 2023-2024. Quanto à redução do IRT, o governo diz não ter fechado este assunto, estando a ser analisado a nível dos órgãos centrais do Estado. Por outro lado, José de Lima Massano explicou as razões que levaram à redução do preço do barril de petróleo nos últimos meses. O que se verifica nesta altura, com a subida de taxas de juro nas principais economias mundiais para estancar a alta de preços, fez com que países emergentes passassem a ter maiores dificuldades no acesso a esses mercados. Não é uma situação que se coloca a Angola, como também sabemos todos, mas que, no nosso caso concreto, acabou por impactar na capacidade de mobilização de recursos para a execução do Orçamento Geral do Estado. Também parte da nossa dívida externa está exposta à variação da taxa de juros. E com a subida das taxas de juros no mercado internacional, a dívida tornou-se também mais pesada, mais cara. O Executivo assegurou também que o país dispõe de dinheiro para pagamento de salários e outras despesas até final do ano em curso. O que nós gostaríamos de garantir aqui é que a conta única do Tesouro tem valores suficientes para fazer face àquilo que são as 3 principais responsabilidades que o governo angolano tem. Primeiro, salário, serviço da dívida e toda a despesa essencial, como foi aqui já referido, com saúde, educação, bolsas de ensino, bolsas de estudo, todas as despesas que têm a ver com subsídios que têm caráter remuneratório, a nossa conta única do Tesouro tem disponibilidade para isto. O governo decidiu igualmente reduzir algumas despesas, como as deslocações no exterior do país. O Executivo suspendeu também a aquisição de novas viaturas top de gama para titulares de cargos públicos e a venda de todo o património não protocolar.
E a propósito, está entre nós o economista Daniel Sapateiro para uma breve reação a estas medidas. Boa noite, Daniel. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Obrigado, Quina, também aos telespectadores e o convite que foi endereçado. Então, estas medidas são as mais acertadas nesta altura? Bom, gostaria de dizer aos telespectadores o seguinte. Há um conjunto de medidas que visam aqui numa lógica que vai para vários agentes económicos. Estamos a falar para as famílias, estamos a falar para as empresas e também para o próprio Estado. É um sinal para as pessoas, em geral, de que há um apertar de cinto. Nós temos que ter esta sensibilidade e noção de que o país e o Estado, essencialmente, está a dar aqui uma forma de uma comunicação sob a forma de que nós só temos que ter uma vida mais em parcimónia, gastar aquilo que realmente podemos fazê-lo, mas também vai haver aqui sinais sobre 4 eixos. Portanto, o aumento da produção nacional, o financiamento dessa produção nacional, a simplificação tributária e a questão aqui também que tem a ver com o elevar, portanto, da receita e também reduzir aqui as despesas. E olhando para estas medidas assim, de forma imediata, nós vamos esperar que os preços baixem? Nós estamos a falar daqui de algumas medidas que foram aqui levadas na peça, em conta, tendo em conta o IRT, que ainda não sabemos o que é que isto quer dizer, portanto, o IRT para o grupo A, portanto, para quem trabalha para uma empresa, que taxas é que vão ser alteradas, provavelmente as mais baixas, até numa lógica até 500 mil kwanzas de salário bruto. Estamos a falar do IVA dos bens alimentares essenciais de 14% para 7% e também aqui a questão da importação de máquinas e equipamentos que poderá fazê-lo até 12 meses, como o Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica falou, de não pagar o IVA de uma só vez, mas pagar em 12 prestações mensais. E que ainda esse valor será depois também dos 50% levado para um fundo que poderá ajudar aqui na industrialização do setor primário, essencialmente. E em função deste contexto atual, qual deve ser o próximo passo do Executivo? Bom, eu se fosse Ministro das Finanças já teria levado a cabo a elaboração do Orçamento Geral suplementar. Isto quer dizer o seguinte... Nós, em 2020, por via da Covid-19, fizemos aqui uma retificação ao orçamento de 2020 e que se chamou orçamento retificativo. Isso. Qual é a diferença revisto? Qual é a diferença entre o suplementar e retificativo? É que o suplementar é refazer um orçamento de novo, mas numa lógica de um curto prazo de tempo que vai até o final do ano, 31 de dezembro. O retificativo são remendos, são no fundo correções pequenas ao orçamento que foi aprovado na Assembleia Nacional. E face aos números que foram hoje apresentados, de que a produção petrolífera está a descer 8% desde janeiro, que também o valor do petróleo está à volta dos $78. Foi dito e comunicado que o nosso déficit, ou seja, aquilo que perspectivamos arrecadar, está abaixo em 7,4 bilhões de kwanzas. Isto representa, em termos de contas, menos 35% que pensávamos já vir a ter. E se continuarmos nesta lógica, o país vai perder só em questão de petróleo, portanto, de venda de petróleo, 10 mil milhões de dólares norte-americanos. Independentemente do acréscimo do preço no mercado. E relembremos que o Orçamento Geral do Estado, com uma taxa de câmbio implícita, portanto, não está no relatório de fundamentação do OGE, tinha uma taxa de câmbio de 512 para o dólar e 524 para o euro. Isto quer dizer que as receitas e a despesa estavam, no fundo, contabilizadas em 40 mil milhões de dólares. Obviamente que nós fazemos em 20 bilhões de kwanzas, mas a um câmbio de 500 seria os 40 milhões de dólares. Estamos a falar de 25% a menos e, portanto, é necessário, de facto, refazer aqui um orçamento que seja o mais realista possível para que consigamos levar a receita que se prevê ao nível dos impostos, ao nível de capital e também daqui da questão de dívida, que o Sr. Ministro falou, das dificuldades de nós obtermos empréstimos no estrangeiro, por via das taxas de juros dos países onde temos vindo a solicitar esses créditos, nos Estados Unidos, mas essencialmente na Europa, por conta do aumento das taxas de juros do BCE, Banco Central Europeu, vamos ter menos receita e vamos ter que gastar menos. E o Estado aqui deu alguns exemplos também de alguma parcimónia. Isso. A questão da suspensão da renovação das frotas, das viagens de delegações que vão para o estrangeiro e não só, e também aqui algo que já estava no OGE e que vai se manter.
Portanto, contratos e concursos públicos vão ser só numa lógica de 2 saídas, uma entrada, e também para a saúde e educação, que são muito dirigidas. Então vamos esperar que estas medidas surtam efeito a curto prazo de tempo. Daniel, eu sei que tinhas muito para falar, nós temos muito para informar ainda. Muito obrigada. Contamos contigo em próximas edições. Já obrigado, Kina, e telespectadores. E antes de orientar a reunião da Comissão Económica, o Presidente da República conferiu posse ao novo Ministro da Indústria e Comércio, a quem recomendou o máximo empenho face aos desafios do momento. O contexto atual da economia angolana exige políticas próprias e assertivas com vista à devolução do poder de compra das famílias. O Presidente da República orientou nesta sexta-feira ao Ministro da Indústria e Comércio que encontre um equilíbrio entre a produção interna e a importação de bens, tendo em conta o desenvolvimento da indústria nacional. O nosso apelo é que tome as medidas no sentido de que o comércio, em particular as importações, não matem o desenvolvimento da indústria nacional. Portanto, precisa de trabalhar no sentido de encontrar o equilíbrio necessário entre a necessidade da produção, do aumento da produção interna, tanto da indústria nacional, e a necessidade da importação de bens. Para João Lourenço, está na hora de se promover mais a produção nacional, assegurando assim os produtos com a marca feita em Angola. Pois, é como dizia o Presidente Neto, a agricultura é a base e a indústria o fator decisivo. Nós precisamos de promover, precisamos de acarinhar a indústria nacional. Precisamos de promover o Made in Angola, porque a produção interna não apenas oferece uma gama maior de bens e de serviços aos cidadãos e ao país de uma forma geral, como também garante maior emprego para os nossos jovens, para os nossos cidadãos. Rui Minguez de Oliveira é, a partir desta sexta-feira, Ministro da Indústria e Comércio. É formado em Economia pela Universidade de Havana, em Cuba, natural da Gabela, província do Kwanza Sul. Para o Presidente da República, João Lourenço, o maior desafio que o país atravessa atualmente é a diversificação da sua economia, tendo em conta a criação de políticas que visam valorizar a produção nacional. O maior desafio que o país tem neste momento é, sem sombra de dúvidas, a diversificação da sua economia. Isto é algo de que se tem vindo a falar de algum tempo para cá, mas embora se sinta que existe um esforço nesta direção, estamos muito longe de nos darmos por satisfeitos com o que conseguimos alcançar até a presente data. Também hoje esteve reunido o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola. Foi um encontro antecipado que esteve centrado na criação de novas políticas de estabilização do mercado cambial, com destaque para a moeda nacional, que continua em queda. O Banco Nacional de Angola vai continuar a manter inalterada a taxa BNA de 17%. A informação foi confirmada esta sexta-feira durante a reunião do Comitê de Política Monetária. A decisão tomada sustenta-se no ressurgimento das pressões inflacionistas devido a alterações registradas no quadro macroeconômico, com destaque para a redução das receitas de exportação e a consequente depreciação da moeda nacional. Para além disso, tiveram também impacto sobre os preços as expectativas geradas em torno da redução dos subsídios ao preço da gasolina, bem como os constrangimentos resultantes da reorganização da venda ambulante. Segundo Manuel Dias, a evolução e o comportamento dos preços na economia nacional durante o mês de junho, as maiores variações foram registadas nas classes dos transportes, com 2,71%,
saúde 2,8%, vestuário e calçados 1,53% e alimentação e bebidas não alcoólicas com 1,46%, sendo as duas últimas as que mais contribuíram. Até maio deste ano, a inflação aumentou 10,62% e este continua a ser um dos grandes desafios do Banco Central. Quanto à desvalorização do Kwanza, o Banco Central não prevê para os próximos tempos grandes alterações. O desempenho do PIB, Produto Interno Bruto, esteve abaixo do esperado, com uma cifra de 0,3% no primeiro trimestre de 2023. Em função desse objetivo de médio e longo prazo, temos estado a trabalhar na transição do quadro operacional da política monetária. Nós temos atualmente um regime de metas quantitativas, por isso é que nos referimos à base monetária e aos meios de pagamento, mas estamos a trabalhar para a transição para um regime de metas de inflação. E no âmbito do regime de metas de inflação, nós temos estado a aperfeiçoar os nossos mecanismos internos de previsão e também de utilização de instrumentos de política monetária para que efetivamente nós deixemos de ter aqui tanto a base monetária como os meios de pagamento como referência e passemos então a ter a taxa de juro, né? Ex-militares. Apoio com vista à reintegração. Em destaque. E avançamos para o Kwanza Sul. Falamos do Kwenda, o programa de transferências sociais monetárias. No município do Celes vão beneficiar do programa cerca de 28 mil famílias. E o pontapé de saída aconteceu esta semana. O ritmo do canto folclore é puramente angolano. É a alegria da povoação da Katanda que viu chegar a sua vez de receber o galardão. No quadro do programa Kwenda, o Instituto de Desenvolvimento Local deu continuidade às transferências sociais monetárias a 28.883 agregados familiares inscritos no município do Celes, província do Kwanza Sul. Quem foi agraciado explica o que vai fazer com o dinheiro. Fazer colher na lavra e me ajudar na minha casa. Receber esse dinheiro é uma vantagem. Vai me ajudar a fazer meus trabalhos no campo. E vou comprar minha motobomba e vou continuar a fazer a minha horta. A minha casa está me cair, agora vou levantar a parede. Vou comprar lá coisa, fogão, colchão já tenho. Todas as coisas já que faz falta na cozinha. Há quem vai aproveitar o dinheiro dado para comprar sementes e investir na agricultura. Mas se você lamentar mesmo com esse dinheiro, alguma coisa que eu vou panizar lá o plano que para fazer meus trabalhos. Esse dinheiro vou cuidar, vou trazer, vou depositar no banco. Quando eu precisar, vou puxar mesmo no banco para fazer meus trabalhos. Essa mandioca, jinguba, milho e cultivar da banana. As autoridades locais tiveram presentes para auxiliar a população desde o momento da inscrição até receberem o dinheiro. O que falhou um pouco é o cadastramento. Por ser a primeira pessoa, então o registro, as pessoas não tinham aquela confiança. Alguns enfraqueciam o processo, mas outros decidiram, a minoria é que acreditou no projeto. Esta é a quinta, tivemos a primeira experiência, a segunda. Naquilo que vimos nessas primeiras últimas, na verdade, deu uma grande vivacidade às famílias. Entre os inscritos, 26.300 agregados familiares receberão 66 mil kwanzas cada, correspondentes a 6 meses, totalizando 11 mil kwanzas mensais. Quer dizer que para hoje o trabalho vai abranger 822 famílias.
e estamos também com uma perspectiva de entregarmos ainda hoje mais de 61 milhões de kwanzas. Segundo o FAES, mais de 2.000 agregados familiares que por vários motivos ficaram sem receber na primeira fase irão receber 165 mil kwanzas cada. E cada família vai beneficiar das transferências sociais monetárias durante 2 anos, no âmbito do combate à fome e à pobreza. Já em Luanda, passamos pelo mercado dos Correios, onde os vendedores foram capacitados hoje sobre a educação financeira. A caminho de 4 meses, desde que destruíram um antigo mercado informal dos Correios, no distrito urbano do Golfo, vários vendedores continuam sem espaço para vendas nos mercados e estão a ocupar o antigo espaço destruído pela administração. Estamos continuando a vender aqui nesse espaço porque lá dentro nós não temos lugar. O lugar que está lá não chega para nós, todo o povo é demais. Nós antigamente vendemos aqui. Então, quando meter essa praça, não está chegando para nós todos. E por isso estamos vendendo sempre aqui na rua. Já solicitamos espaço na administração. Como vamos fazer? Numa barraca, 8 pessoas. Quem vai meter peça, quem não vai meter peça? A nós convém nos mete o mercado, para que todo mundo acabe. E sobre essa situação, a administradora municipal do Quilamba Quiacho disse o seguinte: a administração tem estado a trabalhar no cadastramento dos vendedores. O que nós temos estado a dizer aos nossos vendedores é que nós ainda temos espaços livres. O que nós apelamos é que se perceba que o local de venda é aquele que já está definido. Nós temos o mercado da Sinha Moça, que também está vazio. Estas preocupações dos vendedores que ainda não têm espaço aqui no mercado dos Correios surgem numa altura em que a administração municipal do Quilamba Quiacho deu a abertura oficial da ação formativa sobre o empreendedorismo e a educação financeira, promovida pelo Programa de Reconversão da Economia Informal, que prevê formar mais de 19 mil vendedores a nível do município. Eu aprendi muito sobre empreendedorismo, como empreender e como abrir o meu pequeno negócio, pelo menos uma pequena loja. Já sei quais são os lucros e qual é a despesa e qual é qual é o valor do dinheiro. Nós pensávamos que o dinheiro era só nota, mas nesse momento eu aprendi que o dinheiro não somente é só nota. E nós aplicar realmente aquilo que nós aprendemos, iremos de crescer, tanto economicamente, socialmente e financeiramente. Essa formação que a nossa administradora orientou, então estamos muito agradecidos, muito obrigado por isso. Abriu as nossas mentes, agora a partir daquele dia estamos a saber como saber gerir o dinheiro. Muito obrigado, estou sem palavras. A administração municipal e a coordenadora nacional do PREI garantem que o processo de formação vai continuar. São satisfatórios para já. Tivemos uma grande aderência nas turmas. Tivemos turmas de 50 pessoas para já, mas já temos inscrições de 100 e tal inscritos para participarem da capacitação. E neste momento, a próxima semana, o grupo que terminou esta semana vai ter a capacitação, vai saber, vai aprender a próxima semana a pagar os seus impostos e a contribuir na segurança social. Os vendedores dos nossos mercados adiram a esse programa de formação. Para nós, de forma muito específica, é mais uma fase do plano de reordenamento do comércio, porque de facto só tem direito a esta formação as pessoas que estiverem dentro do mercado. Dados do PREI indicam que no mercado dos Correios já formaram cerca de 200 vendedores dos 4.000 previstos. Apoio aos ex-militares em destaque no próximo bloco. E ainda hoje trazemos também os principais assuntos que marcam a atualidade internacional. Continue ligado ao jornal, não saia daí. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Já de volta, um grupo de ex-militares beneficiou hoje aqui em Luanda de vários meios de apoio à sua reinserção social. E foi das mãos do governador Manuel Homem que recebeu estes meios de apoio à atividade agrícola. 8 cooperativas de ex-militares beneficiaram hoje de tratores e suas respectivas alfaias para estimular o setor agrícola. Alguns ex-militares e presidentes de cooperativas agrícolas valorizaram a iniciativa do governo central. Nós conseguíamos trabalhar
ou trazer no mercado informal mais de 1.000 caixas. De 1.000 caixas de tomate, como se fosse a berinjela, o pepino, o jindungo. E com o trator, então, a produção vai ser, já não seria de 50%, mas vai ser já 100%. Com a entrega desse meio, temos tendência a aumentar a produção em quase 75%. Significa, se aumentarmos o campo de produção, podemos estimar em até 600 toneladas por cada produto. O secretário de Estado para a Ação Social deu conta que 456 cooperativas já beneficiaram de meios para a atividade agrícola desde o início do programa, que insere-se no quadro da operacionalização de entrega dos 500 tratores às cooperativas de ex-militares de todo o país. O programa beneficiou 456 cooperativas, correspondente a um total de 36.315 associados, sendo 11.260 ex-militares e 25.055 membros das comunidades onde se encontram localizadas. São no total 8 tratores que foram entregues hoje pelo governador da província de Luanda, que doravante irá servir para o cultivo das terras aráveis numa produção em grande escala. Teremos agora a possibilidade de lavrar mais terras e de produzir mais. Nós temos terras férteis, temos água na nossa cooperativa, temos homens dispostos e disponíveis para trabalhar. Realmente nos faltava uma máquina e vai superar muitas das nossas dificuldades. No passado tivemos pelo menos uma média de 12 toneladas de melancia e foi uma produção normal. Mas a nossa tendência é de aumentar esta produção que possa ultrapassar os 12 toneladas. 10 milhões de kwanzas é o montante reservado para apoiar os camponeses. Os ex-militares poderão então aproveitar esses fundos para poder adquirir insumos e também vão com esses fundos adquirir aquilo que é um pequeno sistema de irrigação que vai então poder contribuir para o aumento da produção agrícola e também proporcionar uma agricultura mecanizada e mais eficiente. Para Luanda, esta foi a segunda entrega de tratores às cooperativas de ex-militares, que totaliza 18 dos 500 que se prevê entregar a nível nacional. O dia em Luanda foi também marcado por um workshop sobre confisco de ativos. Foi dirigido aos magistrados dos tribunais superiores. O debate enquadrou-se no âmbito do programa de combate à corrupção. 7 mil milhões de dólares é um montante recuperado no âmbito dos trabalhos ligados à recuperação de ativos ilegalmente retirados do Estado angolano. Durante o workshop sobre confisco de ativos para magistrados dos tribunais superiores, o venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo disse que cabe aos juízes averiguarem a ilicitude da origem dos bens com o objetivo de desenvolver maior celeridade aos processos. Os tribunais são chamados a fundamentar as suas decisões, cercando-as com demonstrativas explicações plausíveis e convincentes da origem comprovadamente ilícita dos bens a confiscar, visando a proteção da economia nacional. Quanto aos bens arrestados, a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos disse que estão avaliados em 12 mil milhões de dólares usados para a construção de escolas, cuja sua recuperação se deveu a uma decisão judicial que envolve a empresa 3As do arguido Carlos São Vicente. Estamos a falar do caso das 3As. Portanto, é um caso que começou no Tribunal de Primeira Instância, que envolve cooperação internacional, muita cooperação internacional. Foi-nos comunicado, a Suíça que comunicou conosco, informou de valores existentes em contas bancárias no exterior do país. Iniciamos o caso cá em Angola, procedemos à apreensão de vários bens em função da investigação patrimonial e financeira que realizamos. Com essa investigação, procedemos à apreensão desses bens, requeremos arrestos no exterior do país, que também foram identificados e localizados vários bens em várias jurisdições. As nossas investigações, sem exagero, nós vamos mesmo para os 100 e tal mil milhões foram retirados ilicitamente. Alguns participantes disseram que a recuperação de ativos vai reforçar a integração de Angola no sistema financeiro internacional e garantem apoiar
o país. Foi a harmonização legislativa que permitiu efetivar a cooperação judiciária internacional em matéria penal. Iniciativas, muitas delas que contaram com o apoio direto da cooperação portuguesa. A recuperação de ativos reveste-se de múltiplos desafios. Após o ajuste da legislação aos melhores padrões internacionais, importa reforçar os meios para uma investigação criminal eficaz e, não menos importante, fortalecer a capacidade de gestão dos ativos apreendidos e recuperados. No sentido de dar continuidade a esta onda de capacitação, a União Europeia reitera a sua disponibilidade para continuar a apoiar Angola no quadro desta parceria profícua, com o fim último de fortalecer o país no alcance dos seus próprios objetivos, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. O colecionador angolano que guarda dinheiro de todo o mundo. Em destaque. Cidadãos centro-africanos manifestam contra projetos de Constituição. O compacto da atualidade internacional acontece a seguir. O desenvolvimento da Janete Meio-Dia, que já cá está, com estas e outras matérias. Janete, boa noite. Boa noite, Quiné Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Cerca de 500 pessoas marcharam hoje em Bangui, capital da República Centro-Africana, contra um projeto de Constituição que será submetido a referendo no final de julho. O documento, se for aprovado, irá permitir ao presidente Faustin Touadéra candidatar-se a um terceiro mandato. Os manifestantes marcharam com bandeiras do país e cantando o Renaissance, hino da República Centro-Africana, apesar da proibição das autoridades centro-africanas, que alegaram situação de segurança do país e o caráter subversivo da iniciativa. Confira a seguir outras notas internacionais. O porta-voz dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas afirmou que está preocupado com a violência generalizada e com as alegações de uso desnecessário da força, incluindo o uso de armas de fogo pela polícia durante os protestos no Quênia. Segundo relatórios apresentados, até 23 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas nas manifestações na semana passada. Por isso, o Escritório de Direitos Humanos da ONU pede investigações rápidas, completas, independentes e transparentes sobre as mortes e ferimentos. O organismo defende que os responsáveis sejam responsabilizados e que sejam adotadas medidas eficazes para se evitar mais mortes e ferimentos. Jeremy Lawrence pediu às autoridades que garantam o direito de reunião pacífica, tal como é garantido pela Constituição do Quênia e pela Lei Internacional de Direitos Humanos, tendo em conta os apelos para novos protestos na próxima semana. O presidente queniano William Ruto anunciou hoje a proibição das manifestações previstas para a próxima semana e assegurou que tais atos não terão lugar no seu país. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, garantiu hoje que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, concorda com o prolongamento do acordo de cereais do Mar Negro, que termina na segunda-feira, dia 17. Erdogan referiu que falou com o seu homólogo russo, mas não indicou quando ocorreu a conversa com Putin. A atual prorrogação do acordo, assinado no verão de 2022 em Istambul pela Ucrânia e pela Rússia, sob a mediação da ONU e da Turquia, termina no próximo dia 17 de julho. Além dos cereais ucranianos, o documento também abrangia a exportação de fertilizantes e de produtos alimentares russos. Nos últimos tempos, a Rússia referiu várias vezes que não pretende alargar o acordo, sob a alegação de que este se tornou um pacto comercial e não humanitário e que as exigências do interesse da Rússia não foram cumpridas. De acordo com dados das Nações Unidas, desde que o acordo entrou em vigor, perto de 33 milhões de toneladas de cereais foram escoadas a partir dos portos ucranianos. Várias áreas de Nova Delhi, capital da Índia, ficaram inundadas nesta sexta-feira devido à quebra de regulador de drenagem, que fez com que a água do rio Yamuna fluísse para a cidade. Este facto forçou a evacuação de centenas de pessoas nos últimos 2 dias, depois do rompimento das margens do rio. Está tudo dito por hoje. Quiné Simeão, boa continuação, boa noite. Boa noite, Janete. Até amanhã, aqui na bancada. Até amanhã. Pois, até amanhã, Janete. A Associação Angolana dos Bancos esteve hoje reunida em conferência
A conferência aconteceu aqui na capital do país e foi dedicada à sustentabilidade, aos mais variados níveis. É o primeiro evento do género que a Associação promove este ano. Angola é parte assinante de vários pactos internacionais sobre preservação ambiental, como é o caso do Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É com foco nestes objetivos que se afigura fundamental existir uma maior aproximação entre o Estado e a banca, tendo em vista a promoção da chamada economia verde, a preservação ambiental e o alcance de um país mais sustentável. Os bancos que estão e são membros da associação, que têm estado já a cumprir com elas, uma delas que sempre apresenta e partilha com o Ministério os seus relatórios de balanço, tanto estão a nível da praça, quer o Banco BAE, quer o BFA, o BIC também tem estado a trabalhar conosco, houve uma intenção já do BNI também, mesmo até a nível da microfinança, se permitir aqui crédito, também já teve uma abordagem até a necessidade de olhar como é que pode, dentro daquilo que é a economia informal, poder trabalhar com o Ministério da Economia, o INAPEM, e olhar para este circuito todo. É importante referir que esta é uma primeira conferência que abre o diálogo precisamente com muitas questões que todas elas não são respondidas apenas pelo Estado, nem pela organização ou associação da banca. A secretária de Estado para a Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Ambiente, Paula Francisco Coelho, fez hoje a abertura da primeira conferência sobre sustentabilidade na banca e reafirmou o comprometimento do Executivo com a sustentabilidade em todo o território nacional. Primeiramente, acreditamos que parte pelo entendimento daquilo que são as premissas do financiamento climático, termos uma melhor compreensão dos fenómenos que nos regem, para criarmos então regulamentos específicos dentro do próprio sistema bancário, através do regulador principal, que é o Banco Nacional de Angola, e com este criarmos então novos produtos para o mercado. Um dos objetivos dentro do financiamento climático é olhar para esta componente, porque vem com compromissos internacionais, desde que se assinou o Acordo de Paris, houve a evolução das metas de desenvolvimento sustentável e agora, olhando para a componente nacional, temos a Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, que tem um dos pilares, o quarto pilar, que fala sobre esse financiamento climático. É aí onde chamamos a banca e esta iniciativa é de louvar porque é mesmo oportuna. A conferência discutiu o ESG, Environmental Social Governance, um conjunto de padrões e boas práticas que visam definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Trata-se de uma forma de medir o desempenho de sustentabilidade de uma determinada organização. O presidente da Associação Angolana dos Bancos, ABANC, admite que a temática ainda é nova entre os angolanos, mas reconhece que certas instituições bancárias já começam a dar alguns passos. Há um começo e, acima de tudo, há bancos que financiam já projetos verdes, projetos de economia circular, mas não no contexto do ESG. Por isso são ainda iniciativas isoladas, porque o tema também é novo, não há entendimento ainda de todas as matérias relativas a ESG e esta é uma iniciativa para criar a consciencialização e podermos também ser parceiros nesse processo de transformação. E temos daqui a pouco o cartaz na rede, mas antes, coleção. Você vai conhecer o Vasco, um exemplo de sucesso como colecionador de moedas. Veja a reportagem. Numa lata, pasta, gaveta ou em algum baú, um tesouro. Isso mesmo, um tesouro cheio de moedas ou notas de Angola e de outros países, que se calhar você nem sabe que alguma vez existiu. Como é o caso desta nota. A partir de uma moeda de Luei, Vasco Filho tomou gosto. Há 37 anos coleciona o que puder, desde moedas metálicas e até em notas. Tinha 13 anos quando comecei a colecionar nota. Tinha uma moeda de 50 Luei. Então, no momento que eu ia guardando a moeda, fui à feira popular e no momento que teve na feira, houve um concurso e ganhei um televisor para aquela moeda de 50 Luei. E pronto, é daí que comecei a colecionar a moeda mesmo de 50 Luei.
e até agora coleciona moeda de todos os países. E pede o reconhecimento das autoridades sobre esta atividade que tanto gosta. Conheço uma pessoa também que coleciona e teve problema. A polícia foi para lá e falaram que ele falsifica moedas. É necessário as pessoas reconhecerem que colecionaram uma moeda. Com um acervo de mais de 300 notas, Vasco Filho tem um sonho. É o meu sonho fazer minha exposição também das moedas. Exatamente, porque algumas pessoas me oferecem, da minha igreja, eu peço e eles trazem moedas de outros países. E a paixão de Vasco já deu frutos. Eu tenho um filho de 13 anos que já está a colecionar moeda, ele é que coleciona moeda. Muito bom. E agora sim, cartaz na rede. Já é habitual a sexta-feira, com a Lu Matamba, que já aqui está. Então, Lu, boa noite. Quais são os motivos bons para o fim de semana? Temos muitas opções. Boa noite, Kina Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. O Anfiteatro Isa, na Ilha de Luanda, vai apresentar amanhã às 19 horas a peça teatral Teatro para Todos H2O, com o grupo Tuizana. As entradas são gratuitas. E sobre teatro não é tudo, porque o Horizonte Zingambande exibe amanhã e no domingo a peça teatral Injustiça da Justiça, em 2 sessões, às 19h45 e às 21 horas. O Salão Internacional da Moda realiza também amanhã, sábado, às 18 horas, a exposição e desfile de marcas nacionais e internacionais no espaço Joamor, no Quimbango, aqui em Luanda. Angola, República Democrática do Congo, Gana, Congo-Brazzaville e Gabão serão os expositores desta edição. Para os telespectadores que não poderão sair de casa por qualquer motivo, a sugestão é permanecer com a programação da TV Girassol. Por quê? Porque no sábado teremos biografia às 19h45 e no domingo o melhor do entretenimento nacional e internacional com o programa Tudo Passa Aqui. Nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira. Até lá, mais Girassol, mais cultura. Kina Simeão, é convosco. E assim termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Continuação de uma boa noite. O Girassol Jornal regressa amanhã, à mesma hora. Passe bem. Boa noite.